Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia mais uma vez em Romanos capítulo 8. Antes de estudarmos a Palavra de Deus, vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de viver mais um dia. Obrigado pelas bênçãos desta vida. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com os nossos queridos ouvintes e ter comunhão com outros crentes. Obrigado porque podemos ser tuas testemunhas, Pai. Obrigado porque, em meio a provações e dificuldades, temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem. Que o Senhor nos fale através da sua santa palavra e que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8. Amigo, hoje vamos começar com uma das partes mais dinâmicas deste capítulo. Chama esta parte de a parte da glorificação. A parte da glorificação na Epístola aos Romanos começa no versículo 16 e vai até o versículo 39. Estes últimos versículos de Romanos 8 formam, na minha opinião, o grande final do Evangelho cristão. Agora, lembre-se que Paulo, em Romanos, não está pregando o Evangelho aos incrédulos. Lembre-se disso. Ele está ensinando o Evangelho aos crentes. Nem todos compreendem o Evangelho. Há muitas pessoas que vão à igreja, mas não entendem o Evangelho. Muitos crentes não compreendem o que é o Evangelho. Às vezes, escuto alguém dizer, tudo o que ouço na igreja é o Evangelho, puro e simples. Amigo, o Evangelho é simples, mas também muito profundo. Muitas pessoas não sabem o que é o Evangelho. Você pede para um crente definir o Evangelho e muitos deles não vão conseguir. Eles não têm nem ideia. Eles usam o termo Evangelho, mas na realidade não o compreendem. Nunca o estudaram. E aqui em Romanos, Paulo está ensinando o Evangelho aos crentes. Aprendemos que o Evangelho começa mostrando o pecado humano, a ira de Deus e o juízo vindouro para os incrédulos. E depois passa para o aspecto glorioso do Evangelho, mostrando como Deus, um Deus santo e justo, pode justificar, declarar os pecadores justos e ainda permanecer justo. Como Deus pode ser justo e justificar os pecadores culpados. Bom, esta é a exposição dos 8 primeiros capítulos de Romanos. Este é o Evangelho. Está definido e é explicado nesses 8 capítulos. E agora chegamos ao último aspecto desta grande parte do Evangelho. Capítulos 9, 10 e 11 são mais específicos. Estão dirigidos a Israel. Aqui Paulo está terminando de explicar o Evangelho. Estes versículos são a conclusão da parte doutrinária da epístola. E chegamos ao ponto mais alto da redenção de Deus, a glorificação do crente. Há um pequeno versículo que muitas vezes passa despercebido. Está no Salmo 84 e diz assim, Salmo 84, 11. O Senhor dará graça e glória. O Senhor dará graça e glória. Em outros estudos vimos como a graça superabunda ao pecado. Mas aqui vemos a glória futura que espera o crente. Observe, a graça sem a glória seria uma salvação incompleta. Somos salvos pela graça. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nesta vida tivéssemos somente a esperança, seríamos miseráveis, seríamos infelizes. Mas veja, amigo, o mais maravilhoso está por vir, e Paulo vai mostrar a glória que nos espera. Como eu disse antes e vou repetir, a graça sem a glória seria uma salvação inacabada. Portanto, Paulo inclui aqui a última fase da nossa salvação. Amigo, você, irmão em Cristo, aproprie-se desta grande verdade dos versículos 16 a 39. Esta é a sua segurança eterna, a sua glória futura, a bênção que espera todo crente, quando ele partir da terra e chegar na presença do Senhor. Nós subimos às alturas da justificação e santificação, mas aqui chegamos ao topo, chegamos à glorificação.
Aqui começamos a respirar o maravilhoso ar da segurança enquanto permanecemos na atmosfera deste mundo inseguro. E é o futuro que o apóstolo Paulo tem em mente nesses últimos versículos. Vamos começar com o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós vimos que o Espírito não é uma mera influência, não é uma emanação de Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos em um Deus trino e pessoal. A Bíblia ensina sobre um Deus trino e pessoal, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três possuem todos os atributos essenciais da divindade, sem o qual Deus deixaria de ser Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo 26 vemos algo bem semelhante. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Observe que também diz o mesmo Espírito, porque ele é uma pessoa. No versículo 16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o espírito humano, o espírito de todos os crentes, que somos filhos de Deus. Isto é o que chamamos de testemunho interior, e é uma das evidências mais fortes da regeneração do homem. Este encontro do Espírito Santo com o espírito humano traz à nossa consciência a certeza de que nascemos de novo. O Espírito Santo vem em nossos corações para dar testemunho, não para avivar uma experiência emocional. Esse não é o propósito da vinda do Espírito Santo. Uma das razões para sua vinda, uma delas, é testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em minha vida me dá a garantia de uma presente e permanente salvação. Quando o Espírito Santo deu testemunho de que eu fui salvo, eu soube com certeza que era salvo. Algumas vezes ouvi pessoas, depois de testemunharem a alguém, dizerem: agora você é salvo, agora você é salvo. Não diga a ninguém que ele é salvo. Deixe que a palavra de Deus e o Espírito Santo, através da sua palavra, confirmem a essa pessoa que ela é salva. 1 milhão de pessoas me dizendo que eu sou salvo não me dão a certeza da salvação e a segurança que o Espírito Santo pode me dar. Ele testificou com o meu espírito. Eu sei que sou um filho de Deus porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito humano que eu sou um filho de Deus. Quando eu declarei que fui salvo, eu tinha certeza disso. Antes de me converter, alguns amigos meus tentaram me convencer de que eu já era um cristão, de que eu já estava salvo. Mas suas palavras não me davam nenhuma segurança. Eu sabia que eles estavam errados. No fundo do meu coração eu sabia que eu não era salvo ainda. Mas alguns dos meus amigos me diziam que sim, que eu era salvo. Sim, temos a certeza de que você é salvo, você vai à igreja, você carrega a Bíblia, você deve ser salvo. Veja, é o Espírito Santo que efetua o novo nascimento no crente, tornando-o um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo. Eu nunca duvidei da minha salvação, do meu relacionamento com Deus, desde o dia em que eu nasci de novo. Agora duvidei de muitas coisas. E eu não estou dizendo que nunca duvidei, mas creio que posso honestamente dizer que nestes mais de 50 anos de conversão, eu nunca duvidei da minha salvação. Eu não compreendo completamente como o Espírito Santo confirmou isso em mim, mas eu tenho a certeza absoluta da minha salvação. Paulo escreveu em Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esta palavra Abba significa papai. É o primeiro clamor do Filho de Deus, e aqui temos o testemunho interior, a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, testificando que somos salvos. Você tem a certeza da sua salvação? Você tem o testemunho interior do Espírito de Deus? Versículo 16 diz: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você não pode dizer que eu não sou salvo. Ninguém nesse mundo pode negar o que Deus fez em mim, ao qual o Espírito Santo dá testemunho. O diabo e seus demônios não podem me dizer que eu não sou salvo. Eu tenho o testemunho do Espírito Santo. Agora, essa não é a única segurança que eu tenho. Na verdade, existem 3 evidências sobre a minha relação com Deus. Número 1, o Espírito Santo testifica. Número 2, a palavra de Deus. Eu creio que sou salvo porque a palavra de Deus me diz que eu sou salvo. Romanos 5:1.
Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho. Romanos 10, versículo 13, foi um dos versículos que me mostraram quando eu aceitei a Cristo Jesus, quando uma jovem me levou aos pés de Cristo e esta jovem depois se tornou a minha esposa. Ela me mostrou Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se eu tivesse qualquer motivo para duvidar da minha salvação, voltaria para Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A minha mente volta para o Natal, há 53 anos atrás, quando eu me coloquei de joelhos no meu quarto em uma pequena casa na cidade da Filadélfia e pedi a Deus para me salvar. E Cristo entrou então em minha vida. E quando eu me levantei, esta jovem me mostrou Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Neste dia, eu invoquei o nome do Senhor e eu fui salvo. E o Espírito Santo testificou essa salvação. Ele foi testemunha. Isto é o que Paulo está dizendo aqui no versículo 16. Bem, chegamos à parte da carta que fala da glorificação. Esta parte mostra como vai ser o nosso futuro em Cristo. Paulo vai mostrar-nos algo das riquezas que temos em Cristo. Veja o versículo 17. Versículo 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E continua dizendo no versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus porque somos nascidos de Deus. Um dia um homem se ajoelhou diante do Senhor e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. Herdar. Agora, há duas palavras neste versículo de Marcos que criam uma contradição. Ele diz: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bem, se você vai herdar, você não tem que fazer nada. Não há nada que você possa fazer para herdar algo. Se alguém o coloca como herdeiro de alguma coisa, você se torna um herdeiro. Você não tem que fazer nada. Você não herda nada fazendo algo. A relação é a base da herança. Agora, se somos filhos de Deus, somos seus herdeiros. Gálatas 4, 7 diz: e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Agora, eu não posso dizer tudo que envolve esta herança. Tudo que eu sei é que será distribuído entre todos os que são santificados, de acordo com Atos 20, 32. E essa herança, de acordo com 1 Pedro 1, 4, é incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Isto é ser co-herdeiro com Cristo Jesus. O Filho de Deus, o que ele herda, nós também herdamos. 1 Coríntios 3, versículos 22 e 23 diz: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O Filho de Deus é herdeiro de todas as coisas, de acordo com Hebreus 1, 2. E como estamos em Cristo, tornamo-nos co-herdeiros. Os filhos de Deus são nascidos em uma família muito rica, e podemos ter certeza de que não haverá usurpadores, apenas herdeiros legais receberão a sua herança. E como um filho de Deus, eu sou um herdeiro legal de Deus, e ninguém pode tirar essa herança de mim. Esta é uma verdade maravilhosa. Meus pais sempre foram pobres e morreram sem deixar nenhuma herança. Mas alguns anos atrás eu tive uma experiência extraordinária. Meu pai era um homem sem posses, mas há algum tempo, há muitos anos atrás, ele fez um seguro de vida em meu nome, quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Acho que era cerca de 10 centavos por semana, algo assim. E o cobrador vinha toda semana recolher o dinheiro. Quando fiz 21 anos, recebi a quantia de $100. Bem, naquele tempo era muito dinheiro. Eu já estava casado e minha mãe nos convidou para jantar. Chegando na sua casa, meu pai, muito orgulhoso, me deu o cheque de $100. Quando voltamos para casa, eu disse para minha esposa: por que não colocamos este cheque em uma moldura? Acho que nunca vou gastar esse dinheiro. Eu tive essa ideia tão nobre ao ver o sacrifício que meu pai havia feito através dos anos. Mas, bem, você pode imaginar o que acabou acontecendo? Eu depositei o cheque e acabei gastando o dinheiro. Agora não tenho nada para mostrar o que aconteceu com estes $100. Esta foi a herança do meu pai, $100. Mas foi uma herança corruptível. Não durou muito tempo. Mas Pedro diz que temos uma herança incorruptível, imaculada, que não pode murchar, reservada nos céus para nós.
Isso é o que temos, querido irmão, querido filho de Deus. Esse é o nosso futuro. É parte da nossa glorificação. Como eu gostaria de continuar falando sobre a nossa herança maravilhosa, mas o nosso tempo acabou por hoje. Se Deus quiser, se Ele permitir, vamos continuar com este estudo em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o estudo de hoje e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.